Vamos lá. Infelizmente não vou. Eu sou uma pessoa que tem uma palavra muito única. Você conseguiu os prints que eu passei? Não. Eu não vou ajudar, não vou facilitar, porque quando eu denunciei algo grave, quando eu levei as provas, quando eu levei tudo, o que eu ganhei? O meu desligamento. Eu tenho a gravação da reunião do Leonardo com os gerentes, aqui com o rosto dele e ele falando o menino problemático, querendo me taxar de doido, que eu tive 4 horas para fazer isso. E se um dia eu processar a empresa, aí eu vou levar um juiz e vai ser comprovado que não foi forjado nada. Eu não volto atrás. A empresa só fez a investigação porque eu tive que enviar os fatos direto para o presidente e que eles arrumem meios de descobrir. Hoje nós vamos tratar de um caso de assédio moral em uma grande empresa do varejo da moda. Eu sou Mário Júnior, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Dissimulados. E eu sou Caio Ferreira e participei dessa investigação. As histórias contadas neste podcast são baseadas em eventos reais. No entanto, para proteger a privacidade e a confidencialidade dos envolvidos, os nomes dos indivíduos e das empresas foram alterados. Qualquer semelhança com pessoas ou entidades reais é mera coincidência. Galera, esse caso realmente deu bastante trabalho e trouxe muitas reviravoltas no nosso processo de investigação. Coisas que a gente não imaginava que poderiam acontecer, aconteceram nesse processo. Mas antes de a gente entrar no detalhe e falar tudo o que aconteceu, que vocês vão se surpreender, eu quero reforçar alguns aspectos para vocês. Vocês que estão acompanhando, acesse pelo QR Code o site do Dissimulados, acompanhe no Spotify, no YouTube, todos os nossos episódios. E esse ano vão ter mais episódios, episódios interessantes, histórias novas que vocês vão adorar e eu tenho certeza que vai ajudar e muito para agregar conhecimento. Mas, de novo, antes de entrar no detalhe, quero trazer de volta o nosso amigo Caio. Caio, quem é você? Fala para a galera quem é o Caio Ferreira. Resumidamente, sou psicólogo, trabalho aí principalmente com divulgação científica, aula em pós-graduação e entrevista investigativa pela S2 Consultoria desde 2019, aí, tanto caso presencial quanto online. Na realidade, ele deixou uma coisinha para falar como um segredo, né? Que ele é o nosso emocionalta, né, Caio? Também conhecido aí nas turmas, no ensino, como emocional Tamor. E por que é o emocional Tamor? Porque não tem pessoa, na minha visão, no Brasil, que conhece mais de expressões faciais e microexpressões. Conta um pouco dessa questão das microexpressões e das expressões faciais, Caio. As expressões faciais são comportamentos, que podem ter valor emocional ou não. A gente, utiliza a face para passar mensagens, para se expressar emocionalmente, para auxiliar processos cognitivos. E isso, quando eu falo de emoção e cognição, então eu já estou falando de algumas expressões que têm valor emocional e outras não. Porém, as microexpressões faciais são um tipo de expressão que são associadas diretamente aos vazamentos emocionais. E vale dizer que elas não aparecem em toda entrevista, enquanto algumas pessoas acham, elas não são a cereja do bolo para detectar mentira, mas elas ajudam e ajudam muito, e principalmente nos primeiros momentos de raporte, onde você percebe ali algumas resistências, algumas relutâncias da pessoa, bem como auxiliando o seu próprio conteúdo verbal para ir tentando decifrar o que é dúvida, o que é uma emoção, o que ela está querendo contar e não consegue, o que ela está escondendo contar para a gente naquele momento e poder ir fazendo as melhores perguntas para extrair aquela verdade. E esse caso, galera, foi um caso que realmente foi cercado de emoções fortes, né, Caio? Foi. Porque foi um caso em que tanto o denunciante estava muito certo do que ele estava falando, de que é verdade essa denúncia, esse bilhete, e as pessoas denunciadas estavam afastando de uma forma veemente que não, essa troca de mensagens que a gente vai entrar daqui a pouco não partiu da minha pessoa, não foi comigo, não foi com ele, pode olhar os nossos celulares, pode levar para a polícia computador e assim por diante. Então foi uma enxurrada de emoções, até porque o conteúdo envolvia diretamente ali mensagens muito fortes sobre racismo e homofobia, assim, com conteúdo realmente
perturbador. Debaixo do grande guarda-chuva do assédio moral, que foi onde tudo começou. Para vocês terem uma ideia, esse caso ele se iniciou com 7 denúncias, né? A empresa, quando entrou em contato com a gente, a Marcela, que era diretora de compliance dessa grande empresa do varejo de moda, entrou em contato com a gente dizendo, olha, pessoal, eu estou desesperada porque nós sofremos uma enxurrada de denúncias. São 7 denúncias que elas partem de assédio moral, passam por assédio sexual, racismo e homofobia. Ou seja, um caso muito problemático de ser tratado, porque são muitas situações, muitas coisas que você tem que observar para poder separar o que pode ser verdade, o que não pode ser verdade e o que não tem nada a ver. E esses relatos, como eu disse, eles iniciaram com situações de assédio moral praticados por um coordenador geral de lojas para um gerente de loja específico. Esse coordenador era o Leonardo e o gerente da loja específico era o Vitor. Lembrando que esses nomes que a gente fala aqui durante todo o nosso processo são nomes fictícios para preservar a questão da confidencialidade. E uma coisa muito interessante é que o Vitor ele acabara de ser demitido e, paralelamente, poucos minutos antes de ser demitido, ele já pressentia que ia ser demitido, ele acabou enviando as denúncias de assédio moral no canal de denúncia da empresa, como também situações que envolviam assédio sexual e também racismo. Então, no mesmo dia, o Vitor foi desligado, né, enviou as denúncias praticados tanto os comportamentos praticados tanto pelo Leonardo e enviou evidências dessas denúncias para o canal, que foi algo que foi muito forte para a gente, as evidências, como o Caio disse, né? Foi, e o negócio assim fez um barulho, porque nesse dia da demissão do Vitor, ele enviou o que eu chamo de um e-mail bomba, né, expondo esses prints para todos os funcionários, copiando o presidente, e a partir disso, né, a gente foi chamado. E quando a gente viu esses prints, realmente o conteúdo era muito pesado. Mas a nossa parte ali naquele momento não era nem falar se aquele print era verdadeiro, se aquilo era falso, era tentar entender aquelas pessoas envolvidas, né, o que tinha de relato anterior, o que presenciaram, o que suspeitavam, né, com base em 3 aí principais personagens que a gente vai falar bastante ao longo desse episódio. O Vitor, né, o Leonardo e o Silvio. E o interessante, galera, é que nessa enxurrada de denúncias, também surgiram denúncias contra o próprio Vitor, denúncias de assédio sexual contra o próprio Vitor e questões, inclusive, também de comportamentos que buscavam denegrir, buscavam alguma forma de preconceito com pessoas acima do peso. Tem até uma situação específica que numa das denúncias fala que, olha, você não pensou em fazer bariátrica porque nesse caixa aqui não dá para ficar eu e você tem que dar um jeito no seu peso. Então, era um caso tipicamente de chumbo trocado, que a gente estava dizendo. Existia uma suposta vítima de assédio moral, homofobia e racismo, e essa suposta vítima também era um suposto assediador moral, um suposto assediador sexual. Então, um caso bem complexo que a gente precisava realmente separar bem os personagens, como você disse, né, Caio? Exatamente. E até para o pessoal de casa entender melhor, né, é uma situação aí do ramo do varejo, de uma grande rede de lojas, e os 3 personagens principais que a gente vai contar hoje é o Leonardo, que seria esse coordenador das lojas, né, e esses 2 gerentes, né, que é o Vitor, que foi desligado, que disparou esse e-mail bomba, e o outro personagem, né, que é o Silvio, que aparece em um desses prints de trocas de mensagens. O interessante é que o pessoal que está acompanhando deve estar pensando, pô, um coordenador e gerente, mas gerente não é um cargo acima de coordenador, é que na estrutura dessa organização existia um coordenador geral de lojas que era responsável por 10, 15 lojas e cada loja tem um gerente de loja. Então, aparentemente, cria essa confusão em quem está acompanhando e até mesmo quando a gente começou a entender o caso, a gente falou, pô, mas ele é gerente de loja, o outro é o coordenador, é o superior dele, é chefe dele, não é o contrário que é o gerente, não. Uhum. Na estrutura da organização mostrava que o coordenador geral de lojas era responsável por 10 lojas, 15 lojas de uma determinada região. E aí a gente começou a definir junto com a Marcela, que era a diretora de compliance, a estratégia de apuração. Inevitavelmente a gente teria que entrevistar várias pessoas de diversas lojas que estavam sobre o comando do Leonardo e também as lojas que estavam sob o comando, funcionários da loja que estavam sob o comando do Vitor e comando também do Silvio. Mas além disso,
a gente pensou na possibilidade, e de fato isso aconteceu, de a gente fazer uma análise forense nos equipamentos corporativos do Leonardo e do Silvio, para justamente identificar alguma conversa, alguma tratativa, algum e-mail com cunho de assédio moral, assédio sexual, algum tipo de preconceito e discriminação, né, Caio? É verdade. E uma coisa que eu lembro, né, que apareceu bastante nessa colheita de informações, foi que durante a demissão, após a demissão, né, nesse mesmo dia que ele foi demitido, disparou e-mail, ele não queria ir embora da loja. Ele associava muito a essa questão de vocês estão me demitindo porque eu fiz uma denúncia, porque eu falei que o coordenador é racista e é homofóbico. Eu não vou embora daqui, eu vou chamar a polícia. Eu só vou embora daqui se vocês falarem que ele é um racista, que ele é homofóbico. Olha o racista ali. Então ele fez muito barulho, né, além desse e-mail que veio um pouquinho depois, né, quando ele foi embora. Antes dele ir, ele já teve muita resistência em sair dali. E aí a gente definiu, utilizando alguns parâmetros, a realização de 17 entrevistas. Correto. Bastante mesmo. E aí a primeira entrevista que a gente realizou foi com a suposta vítima de assédio moral, preconceito, discriminação, que era o Vitor. Caio, conta um pouco do perfil do Vitor. O Vitor, ele é um jovem gerente, tá? Já vinha de experiência aí no ramo do varejo, de atuação em loja. Ele tinha sido contratado de uma forma temporária, né, para aquele tipo de serviço. É experiência, na verdade. E quando terminasse a experiência, ele poderia ser efetivado e continuar ali. Mas o que acontece? Com o comportamento dele, e aí depois a gente vai falar, mas alguns comportamentos inadequados dele para com outros funcionários da loja, como toques, elogios, falar que o rapaz estava bonito, abraçava, falava que era cheiroso, começou a incomodar, começou a chegar as denúncias, né, contra ele. E por que eu estou falando isso? Porque ele chegou a ser desligado antes desses 3 meses. Né? Ele estava causando tanto desconforto na loja e nos pares que optaram em pagar uma multa, inclusive altíssima, para ele ir para casa e não terem mais que lidar com ele. Então é alguém que fez muito barulho, né, enquanto estava atuando, e ao sair, ao ser desligado, né, confundiu um pouquinho as bolas ali, achou que estava sendo desligado só porque fez uma denúncia e fez um barraco maior ainda, e depois, por fim, fez um e-mail bomba. E aí, pessoal, a percepção que a gente teve durante a entrevista com o Vitor é que ele tinha uma grande indignação com o que estava acontecendo com ele, mostrava mesmo uma indignação muito forte nas suas palavras, no comportamento corporal. Aliás, foi muito difícil a gente conseguir marcar a entrevista com ele, né, Caio? Porque ele relutou muito em participar da entrevista, né? Tem esse detalhe também, porque quando a pessoa, né, ela está trabalhando ainda, é muito mais fácil, né? O RH chama, o compliance chama e a gente conversa com essa pessoa, mas com esse funcionário, um ex-colaborador, é muito mais difícil. E ele dificultou ainda mais, né? Tem, claro, aqueles ex-colaboradores que a gente fala e a pessoa aceita numa boa. O caso dele foi completamente diferente. Não vou falar. Daí, de repente, ele decidia falar, vou falar, mas vou falar online, vou falar, mas vou falar com o meu advogado, vou falar, mas eu vou falar com o meu tio que é juiz junto. Né? Então começou a vir isso, e daí a gente marcava, ele desmarcava, até que depois, em um determinado momento, ele mandou uma mensagem, né, para coordenador de compliance, e falou, olha, já que está todo mundo falando, então eu topo falar também. E aí a gente conseguiu marcar ali com ele, mas ele relutou demais. O que pra gente soou de uma forma estranha, porque se a gente colocar na normativa uma pessoa que passou por uma situação de assédio moral, que foi demitida injustamente e que também passou por situações, foi relacionada como vítima em situações de racismo e de preconceito, o que a normativa mostra, essa pessoa vai querer falar. Essa pessoa vai querer fazer justiça de maneira digna, de maneira honesta. E no caso dele não era isso que ele estava mostrando para a gente, como o Caio falou. Ele estava relutando e relutou muito para a gente conseguir falar. E, como eu disse, ele demonstrava, quando ele veio para a entrevista, ele demonstrava uma indignação e, ao mesmo tempo, mostrava muita certeza do que ele estava falando. Só que ficou muito claro para a gente que ele estava acima do tom, né, Caio? Era um conteúdo exagerado, né? Claro que, entendendo que aquela mensagem é verdadeira, é para ficar indignado mesmo, né? Mas ele vinha com essa indignação
falava que os prints eram verdadeiros, mas ele também se recusava muito a colaborar com a investigação. Ele expressava toda a raiva dele numa espécie assim de mais de querer fazer uma vingança, de ir até as últimas consequências, atormentar a vida, né, do Leonardo, atormentar a vida do Silvio, e não de fazer uma justiça. Até porque quando a gente pedia as evidências das coisas que ele estava falando, ele não apresentava, né? Ele falava que já tinha enviado para a empresa e era para a gente ir atrás, né? Quando que o comportamento, né, mais esperado de alguém, né, inclusive no direito de fala, ele era um rapaz gay, ele teria sofrido ali uma homofobia, né? O ideal seria mostrar por A mais B todo esse conteúdo. E não, ele falava, não, se virem, eu já enviei para a empresa, né? Tanto que a gente chegava a falar, ok, você enviou para a empresa em um outro momento, mas a gente que está tocando a investigação agora, é importante a gente saber, entender essas provas, esses prints, para poder colocar no nosso relatório, para poder apresentar diretamente para a diretoria, e ele voltava e insistia nisso de, não, o que eu enviei, vocês pedem para a empresa que eles têm, e aí a gente não sabia o que era, ele não dava mais detalhes, ele falava o que era, mas não apresentava prova, ele chegou a dar números de protocolos depois ali de canal que o próprio, que quem gerencia, né, o canal de não denúncias reconhecia. ali, olhava aqueles protocolos e falava, não, mas isso aqui não bate, né, esses próprios números, não é assim, né, que o número do nosso protocolo é formado, ele tem uma ordem e nem esse número faz sentido. Uhum. E aí, uma coisa que ficou claro para a gente, qual era o objetivo dele? Ele queria ser recontratado pela empresa, queria voltar a trabalhar na empresa e estava buscando que a empresa demitisse com justa causa o Leonardo e o Silvio. E uma coisa que a gente bateu muito na tecla durante a entrevista e que eu recomendo que todo mundo faça, existem situações que você tem que propor para o entrevistado que ele pode ser uma ferramenta para encurtar a investigação, encurtar aquele processo de obtenção de formas. E a gente estava buscando por vários meios que ele apresentasse os meios de comprovação do que ele estava dizendo. Ou seja, a gente queria receber os prints também por parte dele. Ele já tinha enviado no canal de denúncia, mas a gente queria receber esses prints enviados por ele para justamente ver se teria alguma alteração ou alguma informação a mais, porque ele poderia se confundir nos prints. A gente queria então receber esses prints e também uma coisa muito importante, a gente queria saber quem conseguiu esses prints e enviou para ele. A gente tinha algumas possibilidades, só que a gente não poderia falar essas possibilidades para ele, porque se fosse uma possibilidade incorreta, a gente estaria mostrando fraqueza durante a nossa investigação. Então a gente queria que ele trouxesse para a gente, de maneira livre ou de maneira dirigida para a gente, quem passou os prints dessas conversas que o Leonardo e o Silvio tiveram e que possuíam conteúdo racista, conteúdo homofóbico, né, Caio? É verdade. Inclusive, que tal a gente dar uma lida aí em algum conteúdo desses prints agora, para o pessoal ter uma pequena ciência da gama emocional e preconceituosa que rolou ali. Acho que você é clarividente, né? Você faz o exercício da futurologia e já percebeu que esse seria o próximo passo? São muitos anos aí acompanhando o Mário. São muitos anos, né? Então, ciúmes agora, hein? Você está causando ciúmes no Renato. Tá? E o Renato é um cara bravo e chato. Mas então, galera, agora eu vou ler os prints que foram enviados no canal de denúncia, para vocês entenderem o teor do que estava sendo apresentado. Então tá lá, oi, tudo bem, e você? Ouvindo o seu áudio agora, só um minuto. Então, eu fiquei um pouco sem entender também. Você precisa tomar cuidado com essas falas. Isso pode vir a prejudicar você na empresa. Silvio, eu entendo perfeitamente, mas os gerentes precisam entender que a gestão passada já passou. E agora é o Leonardo que está atuando de acordo com os novos direcionamentos da marca. Tudo hoje é mimimi. Por isso, eu não suporto trabalhar com viado e essa gente de cor. O homem fica se vitimizando por ser preto. Direitos iguais, eu não tenho nada a ver com isso, entende? Mas fica tranquilo que eu já estou tocando por aqui. Aquele viado acha que só porque bateu meta um mês pode ficar se posicionando na reunião? Todos precisam respeitar meu cargo. Não cheguei aqui sem bagagem. Entendi perfeitamente. Você sabe que não são todos que estão contigo, né? Precisa dosar as palavras, principalmente coisa de política.
Evita falar o que não deve em suas visitas, nas lojas. Estou aqui há alguns anos e sei da rádio peão que rola solto. Estou em reunião, vejo depois. Sei perfeitamente, me finjo de bobo apenas. Fica tranquilo que eu já sei como atuar. Esse viado nojento não pode me confrontar nas reuniões só porque bateu meta um mês. Galera, teor pesado. O teor que quando uma empresa recebe isso no canal Denúncia, ela fica de fato muito preocupada, chegando ao ponto de ficar desesperada, porque, primeiro, é uma atitude, é uma forma de lidar, de trabalhar, de gerir as pessoas completamente errada, que não pode ser cultuada em nenhum ambiente. E mais do que isso, a empresa pensa nos riscos jurídicos que ela pode sofrer e também na exposição, se ela não tratar de forma adequada essa situação que está sendo apresentada no seu canal de denúncia, né, Caio? Nossa, é um conteúdo escabroso, né? Mas assim, eu fico pensando, né, como a imagem, né, o print, né, parece ser, né, aquele tipo de prova. Então a gente já olha aquilo e tenta entender, uau, será que eu vou ter que falar com esse tipo de pessoa, né? Realmente uma pessoa preconceituosa na essência, né, que deixa isso vazar e manifestar, né, por todos os poros. E eu digo isso também porque eu acho que, embora o WhatsApp, né, é algo mais recente, atrelado à tecnologia, mas no passado aparecia a prova, aparecia a evidência, né, era um elemento ali muito fácil para usar até numa acusação, né, numa materialidade. E hoje em dia, né, com tanta inteligência artificial, tanto simulador de conversa, olhando isso, eu falei, uau, se isso aqui for, né, verdadeiro, é bem pesado, mas vamos ver também depois, e aí vai entrar todo o papel do perito para falar se esses prints são verdade ou não, porque olhando, aparentemente, não é um simulador de conversa, não é um aplicativozinho, é uma imagem realmente fidedigna, inclusive com cortezinhos ali de ícone de microfone, como se você tivesse rolado, assim, seria, né, um print ou fidedigno, ou uma montagem praticamente perfeita. E aí, galera, é muito difícil para os investigadores, para os entrevistadores conseguir se afastar desses prints, dessas mensagens e tocar uma entrevista sem nenhum tipo de direcionamento. Porque como as palavras eram muito fortes, a primeira coisa que o entrevistador comum, o investigador comum, ele acaba se deixando levar por aquilo e já vai direcionado para a entrevista, tanto com o próprio Vitor e com as outras fontes de informação e principalmente com as pessoas acusadas de assédio, racismo e homofobia. Então, a dica que a gente sempre deixa, apesar de as provas parecerem serem irrefutáveis, as evidências serem muito fortes, sempre mude, sempre pense que a perspectiva do caso pode ser mudada, né, Caio? Pode ser que, mesmo com todas as provas, com todas as evidências, ainda existe a possibilidade daquilo não ser verdade, né? E esse ainda é um tipo diferente de prova, porque a gente faz tanto caso que, olha, isso aqui é a câmera da portaria, isso aqui é a câmera do pátio, isso aqui é uma troca de e-mail. A gente participou daquela inteligência, ou a gente recebe isso do cliente. Agora, o desafio desse tipo de evidência é que era completamente externo e rastreável. Ele falou, eu recebi isso. Isso aqui é uma troca de mensagem do Leonardo. Tá, mas de quem você recebeu isso? Ah, não posso falar. Então ficava completamente fora até daquele rastreio mínimo, né, de uma fonte que vem, muitas vezes, de uma apuração interna. E aí, durante a entrevista, a gente, como eu falei, a gente tinha que testar a credibilidade dele e buscar meios de comprovação. E uma das formas foi a gente perguntar para ele, olha, se for necessário para a investigação, você cederia, autorizaria que a empresa tivesse acesso ao seu telefone particular, você autorizasse, a gente fizesse um documento, você autorizando, para justamente a gente conseguir comprovar essas mensagens, ver de onde recebeu, quem te passou, para garantir que tudo aquilo que você está falando é verdade, que você está passando por situação de assédio moral, de preconceito, de discriminação, e ele refutou. Ele falou, não quero passar, eu já passei tudo, não vou ajudar mais nada a empresa nesse sentido, vocês que procurem as provas, vocês que arrumem os meios para chegar nessas informações, né, Caio? Não, foi exatamente assim, né? Diferentemente, inclusive, já comparando com a entrevista, né, com o Leonardo e com o Silvio. Nessa entrevista com o Vitor, você fazendo esse caminho,
ele falou, não, para a empresa o que eu tinha para passar, eu já passei, não vou passar. Não vou apresentar mais nenhuma prova. Não vou apresentar mais nenhuma prova, não vou disponibilizar meu celular. O que eu quero é que o Leonardo e que o Silvio sejam demitidos e que eu recupere meu emprego. Agora, se isso não acontecer, aí sim eu vou até a última causa e aí meu tio é juiz e lá o perito vai ver que eu não estou inventando nada. Mas para vocês, para a empresa, eu não vou apresentar mais nada. E aí a gente volta naquilo que eu já falei anteriormente. Será que a vítima de assédio moral, preconceito, homofobia, algum tipo de discriminação, ela não vai fazer de tudo para comprovar que o que ela está dizendo realmente é verdade? Eu acho que esse é o caminho, né? Se ela está buscando por justiça de maneira isenta, de maneira honesta, ela vai buscar esse caminho. E a gente não conseguia encontrar esse caminho no Vitor, né, Caio? E você falava bastante dessa questão de encurtar a investigação e que a gente tinha entrado ali, né, depois daquele meio bomba, agora que a gente estava reunindo aquilo... encurtar a investigação era importante porque a gente sabia que isso poderia levar muito tempo. E a mensagem que a gente queria passar é: esse é um processo que é muito desgastante para a empresa, para você. Então, quanto mais a gente encurtar, será menos desgastante, menos sofrimento para você. Você vai ter que voltar menos nessa história e vai poder seguir sua carreira aqui na empresa, trabalhando de cabeça erguida, mas não era isso que ele mostrava. Não, ele não apontava os caminhos corretos, né, para a gente seguir. Né? O que seria o caminho correto aí para auxiliar a investigação? É igual a delação. Né? Eu falo, ó, eu tenho essa prova e a forma de você, né, atestar ela, validar ela, é falando com tal pessoa, verificando tal data, verificando tal horário, né? E isso, né, costuma ser um indício de colaboração muito grande, com base em fatos que a gente pode verificar. Fatos verificáveis. Exatamente. Né? O que ele falava eram fatos que a gente não podia verificar e que ele não dava o caminho, bem como recusava, né, a dar qualquer pista. E aí, outras situações que nos chamou muita atenção durante a entrevista. Ele começou a fazer muitas ameaças. Eu vou na Polícia Federal. Aliás, nos prints que ele enviou para a empresa, tinha a foto de delegacia da Polícia Federal. Olha onde vocês vão parar, presidente da empresa. E fez ameaças durante a própria entrevista, dizendo que levaria na Polícia Federal. Fez uma publicação no Instagram da foto da delegacia, marcando o gerente, o próprio Leonardo, para de forma velada ir cutucando ele nesse sentido. E começou também a reforçar cada vez mais durante a entrevista. Ele tem um tio que era juiz e um primo que era deputado e que eles iriam entrar no circuito para resolver essa situação, aquilo que estava acontecendo com ele, né, Caio? Não, ele iria fazer barraco na loja, iria usar a força aí, né, do tio dele, juiz, e iria também expor aí publicamente a nível federal com o deputado que era primo dele. Várias e várias ameaças aí nesse caso. E aí a questão do barraco na loja, ele falou também por várias vezes que nas lojas, nos shoppings, para justamente criar barraco, os clientes ficarem sabendo quem era a empresa. Então, foi uma coisa também que nos chamou muita atenção, essa questão das ameaças, né, muito contundentes e a não disposição em colaborar e encurtar o caminho da investigação. Então, antes mesmo da gente iniciar as entrevistas com as fontes de informação, então a gente iniciou a entrevista com o Vitor para justamente verificar, para dar um acolhimento para ele, né, porque ele tinha sido demitido e fez uma série de denúncias, e também para checar a credibilidade dele, obter mais provas, mais evidências, e encurtar o caminho da investigação, o que a gente não conseguiu fazer. Inclusive, Mário, lembrando, né, agora, a entrevista com ele foi uma entrevista longa, entrevista com o Vitor, e com aquele tipo de começo que a gente costuma ver nas entrevistas mais dissimulatórias, de pessoas envolvidas em algum tipo ali de irregularidade. O que eu quero dizer com isso? A pessoa começa a contar muito da sua biografia e de coisas que não tem nada a ver com o caso que está sendo investigado. Então foi aquele, acho que início... Assuntos assim, fora do contexto. Completamente fora do contexto, e vai emendando, é porque a minha infância, porque o meu pai, porque a minha mãe, porque o meu cachorro, né? E se o entrevistador não vai nem conseguindo entrar no tema, ele vai ganhando ali tempo por às vezes mais de hora, né? A gente está acostumado com isso. É verdade. E aí, antes mesmo de fazer as entrevistas com as fontes de informação, a gente tomou a decisão de fato, recomendar para a Marcela que ela precisaria contratar um perito para fazer a análise técnica daqueles prints, né, Caio? Foi porque era fundamental, né?
ter essa validação de um profissional gabaritado, estudado, para analisar justamente a imagem. A gente é gabaritado para analisar, estudar comportamento humano, emoção, né, de simulação, mas imagem, eu não sei você, Mário, mas fugia ali da minha competência naquele momento. Completamente. Você lida com pessoas e com faces, com caras, com a fuça do ser humano, né? Mas o Caio, muito curioso, que é, além de conduzir entrevistas, lidar com a fuça das pessoas, com a cara, com as expressões faciais, com as microexpressões, ele falou, deixa eu dar uma olhada para ver se eu consigo descobrir alguma coisa que me diga se esse print é verdade ou mentira. Só que nós vamos falar isso daqui a pouco. Como diria o João Kleber, não, para. Você não vai falar nada agora. Você não vai falar nada agora. O Caio, em paralelo ao trabalho do perito, começou a dar uma fuçada. E aí a gente iniciou a etapa final das entrevistas, que eram com as fontes de informação. O resumo foram mais 16 entrevistas, inclusive com o Leonardo e com o Silvio, que eram os envolvidos direto no print. O resumo das entrevistas nos trouxe que não tinha nenhuma forma de cobrança indevida do Leonardo para com os gerentes de loja. Ele veio para mudar o cenário comercial da organização. O que antes era um cenário muito solto, muito largado, em que não havia uma cobrança por desempenho, por resultado, por dedicação, por número, mudou completamente com a chegada do Leonardo. O Leonardo, de fato, estava cobrando, estava acompanhando loja por loja, fazendo reuniões semanais, mostrando, estipulando números a serem atingidos e, inclusive, apresentando meios para que as pessoas, os gerentes de loja, atingissem esses números. Mas era uma cobrança muito forte, porque a empresa precisava ter o resultado. Era uma mudança de cultura, né, Caio? Foi uma mudança de cultura e, ao longo de todas as entrevistas, né, exceto a entrevista do denunciante, ninguém trouxe assim uma vírgula de algum tipo de comportamento, de indício, de suspeita sobre preconceito, sobre racismo, ou sobre humilhação, ou sobre uma humilhação, até um comportamento inadequado em reunião, uma humilhação, uma exposição, nada sobre isso. O que falaram olha, lojas estavam sendo fechadas, existiam coordenadores, gerentes de loja que estavam sendo demitidos porque não estavam mais atingindo ou não estavam no perfil que a empresa queria para aquele momento. Então não houve nada que nos chamasse a atenção do ponto de vista do assédio moral ou de racismo ou de preconceito. E em contrapartida, conforme essas entrevistas iam avançando também, iam surgindo indícios, suspeitas e relatos justamente acerca do comportamento do Vitor. Dele ser mais explosivo, dele estar com proximidades ali que estavam gerando desconforto, por exemplo. E aí trouxe uma coisa importante que você falou. Nessas entrevistas, algumas fontes de informação foram muito claras e diretas sobre aquela parte que eu falei do início, que o Vitor, inicialmente, ele surgia como uma suposta vítima de assédio. Mas também houve denúncias que ele poderia ser um suposto assediador sexual. E nas entrevistas, inclusive, foram apresentados nomes que sofreram esses possíveis comportamentos de assédio sexual do Vitor. Teve 2 funcionários ali de estoquista, né? Isso, de cargos diferentes, que relataram ali que não era muito profissional a abordagem dele, né? Que como se sugerisse algo mais ali. Paralelo a isso, a análise dos computadores do Leonardo e do Silvio não trouxe nada relevante. Trouxe só aliás, na verdade, ele trouxe algo relevante. Trouxe elogios ao Vitor no primeiro mês de trabalho. Trouxe elogios ao Vitor no primeiro mês de trabalho, mas também, propriamente no primeiro mês, começou a ter uma cobrança mais incisiva para ele continuar performando no desempenho que ele teve nas primeiras semanas de trabalho. Então, começou a ter uma cobrança incisiva para cima do Vitor e também de um outro gerente, mas que era basicamente no mesmo formato, não trazia nenhum ponto de exposição, eram palavras muito bem colocadas, não era um e-mail que era exposto para outros gerentes ou outros coordenadores, né, Caio? Sim, eram comentários ali apenas de gerente, feedbacks pessoais, nada que atrelasse ou que direcionasse a uma pessoa pela sua pele, pela sua orientação sexual, qualquer coisa semelhante. Aí veio o primeiro relatório do perito.
A Marcela recebeu o relatório do perito e o perito indicava que aqueles prints, de fato, eram verdadeiros. E a gente falou, caramba, os prints são verdadeiros. A gente ficou um pouco desconfortável. Um pouco não, a gente ficou desconfortável com a postura do Vitor. Mas o perito está dizendo que os prints são verdadeiros. Se os prints são verdadeiros, por que o Vitor não quis encurtar o caminho da investigação? Por que o Vitor não quis mostrar quem foi a pessoa que passou os prints para ele? Por que o Vitor, ao invés de buscar justiça, ele está buscando muito mais uma vingança com essas duas pessoas? Isso ficou na nossa cabeça, né, cara? Ficou muito na nossa cabeça, porque até então vem aquela coisa de, poxa, a gente deve ter deixado alguma coisa passar, não é possível, né? Ele está falando que é verdadeiro. As pessoas denunciadas recusam veementemente que não enviaram aquilo e oferecem, né, tudo para consulta, para perícia, colaboram com a investigação, tudo que foi falado por eles, né, pelo Leonardo e pelo Vitor. Pelo Silvio. Pelo Silvio, exatamente. Eles apresentaram provas, né, eles apresentaram as evidências. E no comportamento exatamente do Vitor não vinha essa coisa de já falei o que eu tinha para falar, vocês que corram atrás da informação, não vou ajudar. E aí, o Caio falou, todo o comportamento apresentado pelo Leonardo e pelo Silvio, que foi logo depois das últimas entrevistas com a fonte de informação, a gente entrevistou o Leonardo e o Silvio. A gente já tinha o resultado inicial da perícia, que mostrava que era verdadeiro. A gente tinha a dúvida sobre as atitudes, o comportamento apresentado pelo Vitor, mas a gente tinha que entrevistar talvez as duas pessoas principais para poder entender o caso. E trouxe uma surpresa para a gente, porque a gente, de fato, quando vê aqueles prints, apesar de ter aquela dúvida sobre o comportamento do Vitor durante a entrevista, mas a gente vê aqueles prints e vê um laudo técnico de um perito, pô, aquilo é verdade. Exatamente. Aquilo aconteceu. A gente foi para a entrevista com o Leonardo e com o Silvio para o confronto. Né? Não, mas isso aqui saiu, né? Eu não sei se a gente chegou a acusar dessa forma, isso aqui saiu do celular, mas foram várias perguntas hipotéticas. E se ficar comprovado que isso aqui foi uma troca de mensagens entre vocês, e se aparecer a evidência, e se a perícia constatar, e ambos os dois afastavam veementemente e reforçavam que poderiam investigar, rodar eles de ponta cabeça, que não achariam que aquela mensagem não partiu deles. E o Leonardo e o Silvio foram estáveis durante toda a entrevista, sentimentos controlados, compatíveis. Controlados, que a gente diz, não é aquele sentimento montado, amarrado, para poder se livrar de algum tipo de acusação, de algum tipo de situação. Eram sentimentos naturais, eram manifestações verbais e corporais que a gente esperava, que a gente geralmente encontra em pessoas que estão falando a verdade, né, Caio? Tem muito essa questão, né, da emoção simulada, a emoção montada, né, emoção genuína. E alguns casos aí que envolvem principalmente assédio moral, assédio sexual, tem algumas gamas ali de emoção que a gente costuma ver mais. E ao longo da entrevista, claro que não é um micro sinal, subiu o queixo, fez alguma coisinha, a gente já estava lidando. A gente fica ali conversando com a pessoa 1h30, 2 horas, 3 horas e juntando aquele volume de informações para poder chegar nesses vereditos. E aí o Leonardo, ele, além de toda a situação que era muito ruim para ele estava com receio também com relação à sua integridade física, porque ele falava que não sabia o que o Vitor poderia fazer com ele, porque o Vitor já tinha ameaçado ir na loja, encontrar ele na loja que ele estivesse visitando para fazer um barraco, né, Caio? Fazer um barraco, tanto que o Leonardo chegou a fazer, em um dos boletins de ocorrência, foi sobre ameaça à integridade. E, inclusive, o Caio muito bem lembrou agora, o Leonardo fez um boletim de ocorrência sobre calúnia, difamação e ameaça, né? Justamente para tentar se preservar e ter como contrapor essa situação do Vitor. Do Vitor. Né? E, de novo, essas informações apareciam ao longo das entrevistas e a gente falava, você fez? Legal, manda pra gente. E o Leonardo prontamente mandava, diferente de outras informações que o Vitor ia soltando, até acusando o Leonardo, né, durante a entrevista. Não, porque eu fiquei sabendo que o Leonardo foi demitido porque ele já foi racista em outro emprego, né, por exemplo. O Leonardo tem processo correndo contra ele sobre injúria racial. Aliás, é super importante isso que o Caio falou.
o Vitor falou que no emprego anterior do Leonardo ele havia sido demitido por assédio, por injúria racial, e a gente fez o processo de levantamento de informações nos empregadores anteriores para poder identificar se isso havia de fato acontecido, e isso não aconteceu. E as fontes que a gente tinha eram realmente fontes seguras para poder entender a situação, né, Caio? E aí foi exatamente assim. O Vitor acusava o Leonardo de ter processo, de ter saído com base em injúria racial. A gente levanta as informações, não acha nada disso. E, ao mesmo tempo, o Vitor, né, falava que ele não tinha processo nenhum contra ele e a gente levantava as informações e encontrava processos contra ele. Então foi... E foram processos, inclusive, de calúnia, de difamação, né, Caio? Então, conforme ia avançando, né, e a gente partiu ali da crença naquele print, né, uma mensagem ali fidedigna, vamos ver o que acontece. Mas conforme ia avançando, a gente ia colhendo ali muitos indicadores emocionais e de colaboração positivos ali para a investigação, tanto do Leonardo quanto do Silvio. E o castelinho do Vitor ia desmoronando. E aí uma pergunta muito importante que a gente fez, tanto para o Leonardo e para o Vitor, mas mais importante, inclusive, para o Leonardo é, cara, o que se diria se de repente, o que se diria se a perícia constatasse que esse print é verdadeiro e essa conversa partiu de você e do Silvio. E ele excluiu toda e qualquer hipótese disso. Ele falou, isso não vai acontecer porque não partiu de mim. Inclusive, eu acho que vocês já devem estar olhando meu computador, meu telefone corporativo, eu posso passar para vocês meu computador pessoal, meu telefone pessoal, para vocês fazerem análise e vocês vão ver que não tem nenhum tipo de conversa nesse sentido, porque eu não fiz, né, Caio? Sim. Tanto o Silvio quanto o Leonardo ofereceram várias vezes tudo que eles tinham. Falaram o que era pessoal, o que era corporativo, ofereceram tudo. E lembrei até, inclusive, agora, na entrevista com o Vitor, ele apareceu com um outro celular, que não era esse que ele teria recebido os prints também. É verdade. Ele falava que tinha coisas, não, porque eu tenho áudio, eu tenho vídeo. Ah, mostra aí, aproveita que você tá aqui, né? Já mostra pra gente. Dele olhava o celular, fingia que procurava alguma coisa ali. Ai, não, é que eu troquei de celular. Ai, ficou no outro, né? Pode ter trocado, pode não ter trocado, mas ali não era um bom indicativo e não validava o que ele estava trazendo. E aí a gente nem pediu nesse outro celular para ele enviar as coisas. A gente pediu, mostra pra gente aqui na hora, pra gente olhar, pra gente ver. E é isso que o Caio acabou de dizer. Ele não conseguia validar nada do que ele falava. Mas mesmo assim, galera, a gente ainda estava num mato sem cachorro, porque... por um lado tinha o Vitor com as suas alegações e com os prints, mesmo a gente tendo sérias dúvidas sobre o comportamento verbal e não verbal dele. Do outro lado tinha o Leonardo e o Silvio, que recaía sobre eles uma série de acusações do Vitor, mas não tinham evidências e provas contundentes e também nem relatos dos outros entrevistados que confirmassem que o Leonardo e o Silvio eram assediadores morais, preconceituosos e que estavam discriminando as pessoas. E a gente falou, e agora, para onde a gente vai? Foi quando surgiu a reunião com o perito, para o perito, de fato, apresentar a versão final do relatório dele. Ele já tinha enviado uma versão inicial para a gente. Enquanto isso, vocês lembram que o Caio, muito curioso que começou a fuçar as coisas, começou a avaliar, pesquisar em tudo que é canto, depois, daqui a pouco ele vai falar tudo que ele fez, e o perito veio apresentar para a gente o relatório final, que já tínhamos a conclusão enviada há uma semana que os prints de fato eram verdadeiros. Caio, agora conta o que aconteceu. Vamos lá. Nos primeiros dias de entrevista, colhendo essas informações, é o que você falou, de um lado, né, tá o Vitor, do outro lado tá o Leonardo e o Silvio, e a gente ali no meio, né, pisando em ovos e com aquele medo sempre, né, de não ser injusto, não cometer nenhuma injustiça com ninguém. E claro, né, aquela vontade de resolver o caso da forma mais justa e empática possível. E eu voltando ali das primeiras entrevistas, pisando um pouco em ovos, né, caramba, o Vitor tem certeza, né, fala até de lá na frente na justiça, não quer disponibilizar agora, mas iria na justiça. Já tem o tio juiz, deputado que vai colocar, né? Já o Leonardo e o Vitor oferecem tudo, colaboram. Caramba, quem que tá falando a verdade, né? Embora a gente tivesse os indicativos, não estava claro, não estava tão claro como
outras tantas entrevistas, às vezes a gente compara o comportamento e é gritante. Nesse, tinha ali principalmente indicadores verbais que deixavam essa dúvida. E eu voltei para casa ali, eu lembro que era de noite. Eu lembro que eu ainda pensei assim, acho que ia passar um jogo do Corinthians. Eu falei, puta, hoje à noite eu vou ver o jogo. Vou ver o jogo. Mas não consegui desligar, Renato. Não consegui desligar. Esquece o Corinthians, Renato. Pô, gente. Aí era justo parar tudo para assistir o jogo. E não consegui desligar, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu acho que eu já estava pensando em São Geraldo Magela, me ajuda, né? O santo protetor aí das... Aliás, vamos fazer um adendo. Vocês sabem quem é São Geraldo Magela? Momento curiosidade, Momento curiosidade. Eu falo uma parte, você fala outra. O São Geraldo Magela é o santo dos acusados injustamente e das boas confissões, né? Padroeiro das boas confissões e protetor dos acusados injustamente. E das grávidas também, mas aí não entra no nosso trabalho. E quem disse isso para mim foi esse Caio. Teve um dia que a gente ia fazer a entrevista com o principal suspeito à tarde, aí eu saí para almoçar com ele, foi andando, eu falo, ai, meu bom senhor das confissões, me ajude a conseguir acessar essa pessoa para eu poder obter a confissão. E eu caio, poxa, Mário, não é bom senhor, bom Jesus das confissões. Tem um santo que fala das confissões, né, cara? E aí eu acho que eu já estava ali, São Geraldo Magela, São Geraldo Magela. E aí eu lembro que aquilo não saia da minha cabeça. Eu estava com os prints ali, com o caso, e eu comecei a buscar o que eu poderia extrair de dado de uma imagem. Eu nunca fiz isso antes, talvez lá atrás eu soubesse que essa possibilidade existia, mas eu nunca tinha me aventurado ali em extrair dados de imagem, então comecei a fazer buscas simples na web, comecei a entrar em fóruns e discussões, e aí, né, nos fóruns que você descobre um monte de coisa. E ali eu comecei a pesquisar os melhores softwares forenses que existia e daqueles melhores que apareciam na minha pesquisa, quais deles eu ia conseguir acessar, fazer o download, baixar, para usar rapidamente. Então selecionei 3 deles ali, 2 que eu consegui realmente instalar na minha máquina e que a função deles era extrair dados de imagem, e achei uma outra ferramenta online também. E o jogo do Corinthians ali rolando, perdi tudo, todos os gols. Nem sei o que aconteceu com o jogo. Que eu tava aqui fazendo essa pesquisa e eu entrei ali no estado de fluxo. Falei, puta, eu tô achando alguma coisa, né? E queria avançar e querer também resolver aquele caso. Até que, nessas 3 ferramentas que eu arrumei ali para usar naquela noite, eu subi os prints. Noite, detalhe, noite. O bicho varou a noite. Com muito orgulho, valeu a pena. Nessas 3 ferramentas eu subi os prints e as 3 apontavam a mesma coisa. Um tracinho ali chamado EXIF Byte Order. EXIF Byte Order. O que isso significa, né? E ali rapidamente, né, envolve metadados de imagem, e aí, seja você editando uma imagem num software, vai aparecer ali todo o editor, o Photoshop, seja você tirando uma foto, vai aparecer ali a câmera, a localização aproximada, a hora, isso é tudo um metadado, que a gente chama, e vários programas simples extraem esse tipo de metadado de imagem. Porém, naquela noite, eu achei essa informaçãozinha ali de orientação da imagem, um caminho de informação EXIF, que era a única coisa que aparecia e que eu ainda não sabia o que era, mas eu comecei a pesquisar. Também comparei o tamanho em KB das imagens do print, porque a gente tinha ali a marca do celular que teoricamente fez aqueles prints, e quem estava na equipe de investigação com a gente ali do próprio compliance tinha um celular que era o meu modelo, a mesma marca. Eu pedi ali uns prints no mesmo jeitinho para ir comparando também proporção, tamanho de KB e bem como esses metadados. E aí eu comparei, e o resumo da ópera que eu descobri, isso eu vou afirmar: print não tem metadado, tá? Print não tem metadado. Anotem isso. Perito Caio Ferreira, print não tem metadado. Print não tem metadado. E aí veio aquela lâmpada, né? Eureka, né? Horas depois, assim, print não tem metadado. Foi quando eu fiz um vídeo, assim, da minha captura de tela, explicando ali do meu jeito. Falei, Mário, você sabe que eu não... Você mandou pra mim à noite, eu mandei ali um videozão pra você, pro Deco, né? E eu entendendo porra nenhuma, ele falando não entendendo nada. E eu fazendo esse passo a passo. Eu inseri aqui nesse software, deu isso aqui, eu jogo em outro software, dá a mesma coisa, eu jogo nesse online, dá a mesma coisa. E isso aqui significa tal coisa, mas isso aqui não deveria existir, né? O resumo da ópera é isso.
Então ali teve alguns dias ali que, bom, vamos aguardar o que o perito vai falar. Mandamos esse vídeo pro Deco, que é o nosso inteligência, o nosso TI ali, e ele falou: o Caio tá certo, né? Em resumo, print não tem metadado. Vasculhei até aqui os fóruns da Deep Web, eu lembro ele falando. Print não tem metadado. E aí a gente tava com aquela sensação, caramba, o perito, a gente conheceu o perito, cara super gente boa, cara do bem mesmo, dedicado. Como a gente vai falar isso? Primeiro que o Caio tava com... Será que realmente eu tô certo? Como a gente vai falar isso pro cara que ele vai estar apresentando o relatório final, né, dele, né, Caio? Foi, porque nesse meio de caminho eu achei essa informação, mas enfim, eu sou entrevistador, não sou analista forense de imagem. Mandei a informação para vocês. Achei estranho. Achei estranho. Daí veio o laudo do perito. O senhor perito está falando que as imagens são verdadeiras. Vixe, agora? Daí veio a reunião com o perito, né? E aí, nessa reunião, o perito, realmente, super gente boa, super técnico, um laudo de trocentas páginas, explicando ali por A mais B por que ele achava que as imagens eram verdadeiras. E ele explicou os critérios dele, critérios que eu desconheço, mas que pareciam muito bem embasados. Só que, de repente, no fim da reunião, eu levantei a mão e falei: legal, opa, né? E aquele, né? E aquele valorzinho, e aquela informação que eu achei? E ali, não só o comportamento, né, dele mudou, como ele mesmo falou que não sabia o que era aquilo, mas que ele iria ver. Que até então ele estava realmente bem conciso. Isso aqui significa tal coisa, então por A mais B a imagem é verdadeira. E a hora que eu perguntei, tá, e aquele negocinho que eu achei? Dele, né, deu uma patinadinha, mas falou que não sabia o que era e queria ver e retornava pra gente. Mas então, até ali a gente confiou no laudo técnico dele, naturalmente, e seguiu com as entrevistas, inclusive, né, com o Leonardo e com o Vitor, tendo em vista que o print era verdadeiro. Só que aí veio, depois de, acho que uns 3, 4 dias, né, a resposta do perito sobre aquele dado, sobre aquela informação, aquela curiosidade que você tinha pedido para ele. Né? E aí eu lembrei também, no finzinho dessa reunião, teve uma coisa ali que me deixou com a pulga atrás da orelha também, porque, eu repito, eu não sou o cara forense da imagem, né? Mas ele deu uma afirmação ali em um momento que eu falei: isso eu sei que não é verdade. Né? Porque, ou seja, você estava entrevistando o cara ali na reunião. Não, eu só confrontei uma questão de conhecimento, porque a frase dele foi: mas para fazer isso desse jeito teria que ser o mestre do Photoshop. E ali que eu falei: não, isso não é verdade. Né? Mário, eu não sou o mestre do Photoshop, eu fiz um curso técnico de publicidade no meu ensino médio, eu tenho um conhecimento básico de edição, de copiar e colar, reconhecer uma fonte, o mínimo ali. Só que a hora que ele falou: não, para fazer nesse nível teria que ser o mestre do Photoshop. Naquele momento eu acho que eu fui um pouquinho ousado durante a reunião, porque em 5 ou 10 minutos eu fiz um print perfeito no Photoshop e antes da reunião acabar eu expus ali, né, inclusive, que eu acho que ali eu passei a minha pulga atrás da orelha para ele, né, que eu confrontei, eu falei nesse sentido: não precisa ser. Isso aqui, pessoal, enquanto você estava falando, eu fiz esse print. E ele olhou ainda e falou: tá perfeito. Aí ele falou: deu ruim, né? Deu ruim. Então, mas depois, daí acho que eu transferi a minha pulga da orelha para ele e no fim, daí depois de uns dias veio realmente a confirmação, o agradecimento, né? Eu lembro que é outra noite, né? A gente trabalha muito de noite, né? Daí veio o compliance lá falando: Caio, o senhor perito identificou que as imagens eram falsas, mandou uns agradecimentos para você. Eu lembro até hoje, a Marcela mandou um áudio para mim e depois eu encaminhei para você. Ela: olha, realmente o Caio estava certo. Agradece ele, porque essa dedicação, esse fator dos metadados que ele trouxe, acabou mudando todo o contexto e o perito consultou... Aliás, o perito consultou um doutor que foi professor dele para confirmar essa informação e o doutor falou: não, aquilo realmente, o que o Caio está falando é verdade e o print é falso, esse print foi montado. E aí a gente pensou, agora, quais são os próximos passos? Porque sendo um print falso, não tendo nenhuma outra prova ou evidência de assédio moral, de racismo e de homofobia, quer seja nas entrevistas que a gente realizou, quer seja no computador dos suspeitos, o que a gente tem que fazer isso? A gente falou: a gente tem que partir para a última cartada nossa, que seria entrevistar o Vitor novamente.
E aí a gente queria entrevistar o Vitor para justamente declarar por A mais B que aquilo que ele estava falando não representava a verdade do ponto de vista do print que ele apresentou. Que se ele quisesse realmente continuar com aquelas alegações, que ele teria que trazer outras provas, outros relatos de maneira verdadeira para a empresa poder tomar as decisões que ela deve tomar quando identifica um caso como esse. E aí a gente ligou para o Vitor e vocês já devem imaginar o que aconteceu. O Vitor não aceitou fazer a entrevista, né, Caio? A gente, inclusive, propôs que não fosse até uma entrevista virtual, mas ele continuou não aceitando. E mais do que isso, voltou com aquelas ameaças e jogando a investigação de volta para a empresa, né, Caio? Foi assim que acabou, né? Realmente. Triste, né? Mas acabou dessa forma. Na maioria dos nossos casos, 84% dos casos, a gente consegue acabar com uma confissão verbal e uma confissão por escrito. Mas no caso do Vitor, ele acabou não aceitando participar da outra entrevista, não aceitando, porque a gente refez os mesmos pedidos para ele disponibilizar de forma autorizada o celular dele para ser feita uma análise, uma perícia, para ele informar quem foi a pessoa que passou os prints para ele e para ele passar qualquer outra coisa que desse credibilidade para aquilo que ele estava dizendo. E ele falou que não ajudaria mais, que o que ele já tinha feito já não estava mais servindo para nada, pelo que ele estava entendendo, e que ele ia seguir os caminhos legais, os caminhos da imprensa e também fazer um barraco nas lojas desse varejista, o que até hoje não aconteceu. Esse caso já tem algum tempo e foi finalizado dessa forma, ou seja, os dois... o coordenador geral de lojas e um gerente acabaram sendo isentados, inocentados de uma declaração muito grave que começou com assédio moral, depois passou por racismo e homofobia, né, cara? Exatamente. E, inclusive, uma das coisas que a gente colocou na recomendação, que foi prontamente atendida, me deixou muito contente, até pela minha formação em psicologia, que foi falar, recomenda-se a psicoterapia, né, breve, né, para essas duas pessoas aí que estão sendo acusadas de trocar aquelas mensagens tão pesadas e que demonstraram aquele incômodo, aquele sofrimento de estar sendo atrelados àquele conteúdo durante as entrevistas também. A gente recomendou no relatório e depois você me falou, a empresa autorizou 10 sessões para cada um deles. E aí eu falei, puta, que legal. É verdade, porque vocês devem imaginar que o nome desse coordenador e desse gerente foi exposto aos 4 cantos da empresa. Todo mundo sabendo. Então, a empresa tinha que, de alguma forma, se disponibilizar para acolher e tratar esse sofrimento que as pessoas tiveram. Caio, mais um caso encerrado? Caso encerrado. Valeu. Eu chamei ele de comparsa. Valeu, comparsa. Valeu. Pessoal, para quem ainda não está seguindo a gente, estamos no YouTube, no Spotify, então basta clicar, curtir e nos acompanhar. O livro Dissimulados, o nosso podcast é o Dissimulados. Então, para quem ainda não sabe, o Dissimulados é uma iniciativa em que a gente conta 7 casos reais de fraudadores e assediadores que foram entrevistados pela gente, que confessaram as situações. E você pode ter acesso a esse conteúdo no próprio podcast e também comprando o livro para ter acesso às histórias por completo. Então, vai aparecer agora um QR Code que vai direcionar vocês para as nossas redes sociais e também para a compra do livro. Galera, muito obrigado. Até a próxima.